Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É um privilégio estar aqui mais uma vez, conduzindo esta aula de Escola Bíblica Dominical. Hoje, dia 2 de maio, estamos entrando o primeiro domingo do mês de maio. Desde já quero desejar-lhe um mês abençoado, um mês de conquistas, de vitórias, de boas notícias, um mês que o Espírito Santo seja o centro da sua vida mais uma vez. Continue sendo o centro, o governo da sua vida. Meus irmãos, estamos no dia 2 e a lição de hoje é a lição de número 5. Hoje, dia 2 de maio, em virtude da realização da Santa Ceia, na parte da manhã, drive-thru, também um culto matutino, neste domingo. Então, nós estamos entregando-lhe a aula de forma gravada, uma videoaula, e espero que vocês aproveitem, que vocês recebam este vídeo, meditem, usem a lição de vocês, usem o impresso, pausem esse vídeo em qualquer momento, meditem, que isso lhe seja de crescimento espiritual, que isso lhe seja de crescimento em sabedoria e em conhecimento da palavra do Senhor. Hoje, aliás, uma aula especial, uma aula diferente. Estão convidados para ministrar junto esta aula o diácono Eli Pontes e também o pastor Moacir Liba. O pastor Moacir está retornando às atividades, muito bem. O diácono Eli também aceitou de bom grado o nosso convite. Então nós vamos dividir essa lição em 3 partes, em 3 professores, Eu vou fazer aqui a introdução, depois o diácono Eli vai fazer o tópico 1, eu retorno para o tópico 2 da lição, o pastor Moacir fará o tópico 3 e depois eu faço o encerramento desta aula. Amém? Creio que vai ser bênção na sua vida. Meus irmãos, a lição de número 5, ela se chama O Caráter da Pregação de Paulo. Nós temos aí como texto do dia, o nosso texto áureo, registrado lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2 e versículo 4, que diz assim: A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. E nós temos como síntese da nossa lição, como um resumo, como uma aplicação dela direta, a seguinte frase: O poder da pregação não está no conhecimento secular ou no desempenho da oratória, mas na fidelidade à mensagem do Evangelho, que pode transformar a vida de todo aquele que crê. Destaco mais uma vez, o poder da pregação não está no conhecimento secular, na formação da pessoa, no desempenho da oratória, na facilidade que a pessoa tem de falar em palavras bonitas, em discursos persuasivos, mas está sim na fidelidade à mensagem do Evangelho. É este Evangelho, esta mensagem que pode transformar a vida de todo aquele que crê. Nós temos para a aula de hoje 3 objetivos. O primeiro objetivo é saber que Paulo era capacitado e chamado por Deus. Um segundo objetivo é mostrar que a confiança de Paulo não estava em seu intelecto. E um terceiro objetivo, que é refletir a respeito do que precisamos saber para recebermos a salvação. E nós vamos dividir então esta lição em 3 partes, cada parte relativa a um desses objetivos. Antes, quero ainda lembrar-lhe que o nosso texto bíblico relativo à lição de hoje, sugiro que você pause este vídeo, que você faça essa leitura, está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, e os versículos 1 até o 13. É essa passagem, esses versículos que baseiam a lição da data de hoje. Então faça uma pausinha aqui, faça a sua leitura desses poucos versículos do capítulo 2 de 1 Coríntios para a sequência da lição. E para iniciarmos, a nossa introdução, ela traz um embasamento geral para a nossa lição. Ela fala o seguinte, que após nós estudarmos as lições que já antecederam essa, a gente viu já que Paulo tinha uma boa formação educacional, religiosa. Aliás, na aula de hoje nós rememoraremos isso. O seu compromisso como apóstolo de Cristo era com a mensagem do Evangelho.
mesmo com essa formação que ele tinha, mesmo com esse conhecimento que ele tinha, o compromisso dele era com a mensagem do Evangelho. Ele não usava de palavras diferentes, bonitas, né? Ele inclusive fala isso na carta de Paulo aos Coríntios. Seu objetivo não era impressionar pessoas, impressionar plateias, ser aquele palestrante de multidões. O seu objetivo era levar o conhecimento, levar aí a palavra da salvação, o Evangelho, levar aí a pessoa de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, que ele perdoava pecados, que Jesus Cristo é o centro, nele foi consumado toda a ira de Deus, ele foi o intermédio, ele foi o instrumento pelo qual nos aproximamos de Deus novamente, ele foi o meio pelo qual nós tivemos nossos pecados perdoados. Então Paulo enfatizava isso em sua mensagem de forma bastante clara. E para isso ele não usou do seu conhecimento, ele não ficou abusando das suas faculdades mentais, de onde ele estudou, de onde ele adquiriu conhecimento, né? É sabido que os crentes de Corinto, eles gostavam bastante, né? Eles tinham uma cultura grega muito forte, helênica, né? Era um lugar onde tinham muitas pessoas, filósofos, estudiosos, e eles gostavam da filosofia, né? Investiam tempo em longos debates, em discussões acerca do conhecimento humano, da sabedoria humana, né? Mas aí vem Paulo e mostra, né, apresenta aos crentes de Corinto que a nossa fé, ela não pode se apoiar em sabedoria de homens. Não é a base para a nossa fé. A sabedoria humana não é a base para a nossa fé. Então Paulo enfatizava isso, mostrando que a sabedoria dos homens, ela é boa, ela é útil para alguma coisa ou outra, mas não é ela que leva à salvação. A salvação vem por meio da fé em Jesus Cristo, no seu sacrifício na cruz. E era essa a mensagem central de Paulo. Então, para nós iniciarmos os nossos objetivos, objetivo de número 1, saber que Paulo era capacitado e chamado por Deus. Quem vai expor para nós é o diácono Eli. Eli, está contigo a palavra para expor o tópico de número 1. Paz do Senhor a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui na Escola Bíblica, podendo compartilhar com os irmãos e aprendendo na Palavra do Senhor. Quero agradecer à Superintendência pelo convite e que nós possamos estar juntos aprendendo mais a Palavra. Irmãos, como o Diácono Helder já iniciou a aula, né, com o tema da aula de hoje, que é o caráter da pregação de Paulo, vou dar continuidade no tópico 1, no tópico 1, né, que tem o título de Paulo era capacitado e chamado por Deus, né? E se inicia o subtópico 1, a formação religiosa de Paulo no judaísmo. Então Paulo, como todo judeu, ele teve uma boa formação educacional familiar e religiosa dentro da sinagoga. Então Paulo teve toda a sua tradição desde pequeno nas leis judaicas, né? Mas ele era também um cidadão romano, né? Por mais que Paulo fosse um legítimo judeu da tribo de Benjamim, ele era um cidadão romano. Por quê? Porque sua família era da elite política, né? Paulo era da elite econômica. Paulo era de uma família nobre. Então Paulo teve esse privilégio de ser um cidadão romano, mas com suas origens judaicas, tá? E a sua educação o tornou um homem muito culto. Ele sempre esteve em boas escolas, onde Paulo se torna um poliglota. Ele fala muitas línguas, ele fala grego, hebraico, aramaico e até o latim. E Paulo se orgulha, né, da sua origem judaica, e ele tinha suas vantagens por ser romano, né? Então, e nesse período, por ele estar durante a sua infância até o início da sua juventude, ele mora em Tarso. Então ele teve uma influência muito grande da cultura grega, tá? Então ele recebeu sua educação familiar em Tarso e no início da sua juventude ele foi para Jerusalém.
onde foi estudar o Torá, né, o Pentateuco, que até hoje os judeus têm como a palavra sagrada. E ele foi estudar a Torá aos pés do conhecido mestre fariseu, que é o Gamaliel. E Gamaliel, ele foi instruído por esse mestre, né, que era membro do Sinédrio. O que era o Sinédrio? A mais alta elite dos judeus da época. E ele era um dos rabinos mais respeitados da época. Então Paulo teve uma educação privilegiada com grandes mestres do judaísmo. Então Paulo conhecia muito bem a palavra e as leis judaicas. E Paulo cumpria tão bem a lei judaica e a sua religiosidade o transformou em um perseguidor dos que seguiam a Cristo. Como todos sabem, Paulo teve essa questão muito forte na perseguição contra os cristãos da época, porque ele entendia que aquilo estava afrontando a Deus. Ele entendia que estava fazendo a vontade de Deus perseguir quem era cristão, pois era uma afronta ao judaísmo, tá? Mas, como todos já conhecem a história, descrita lá em Atos 9, ainda como Saulo, quando estava indo a caminho de Damasco, levando alguns documentos, ele teve uma experiência profunda com Deus, mesmo com todo o seu conhecimento intelectual e religioso, ele nunca teve um encontro real com Deus, uma experiência verdadeira com Jesus. E ele teve. Então, nesse caminho, ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. Ele teve um novo nascimento. E a partir daí, sua história muda. Aí nós vamos entrar no subtópico 2. A formação educacional e ministerial de Paulo. Como um judeu da diáspora, né, o que é a diáspora? Foi a grande dispersão dos judeus pelo mundo. Então ele vem dessa origem, né, quando os judeus foram forçados a sair ao mundo afora. Então ele recebeu uma educação helenista, que era uma escola grega. O que seria essa educação helenista? Foi um período onde a ciência, a matemática, a astronomia, a arte, os grandes filósofos e os pensadores estavam em evidência nessa época. Então Paulo obteve um grande conhecimento nas diversas áreas do conhecimento. Filosofia, ciência. Então ele era um homem muito culto, muito inteligente. Tanto que Tarso, da onde é a sua origem, Tarso tinha as 3 maiores universidades do mundo na época. Então veja como Paulo era um homem de grande conhecimento, um homem sábio, de uma oratória muito boa. E além de toda a sua educação religiosa, até mesmo dentro das sinagogas, e aos pés de Gamaliel, como havia dito, um grande mestre, né? um grande rabino da época. E depois da sua conversão, Paulo teve a sua formação ministerial. Né? Então, após a sua conversão, sua grande experiência, ele inicia o seu aprendizado para o seu ministério. Após isso, ele se dirige para a Arábia, ele retorna para Damasco, onde ele se prepara durante 3 anos. Tá? Ele sobe até Jerusalém e fica lá por 15 dias com Pedro e Tiago. E depois ele viaja para Síria, Cilícia, tá? Completando assim o seu período de preparo. Tá? Então, após esse período de preparação, ele foi para Jerusalém, juntamente com Barnabé para Antioquia. Então, Paulo teve muita preparação para o que Deus tinha preparado para a vida dele. E para finalizar, meus irmãos, nós entramos no subtópico 3, né, com o título de Autoridade do Apostolado. Paulo, após a sua grande preparação que teve, né, após sua experiência em Damasco, no caminho lá para Damasco, onde ele realmente se converteu, onde ele teve um novo nascimento, onde ele teve um encontro direto com Deus, onde Jesus fala diretamente com ele. Tá? Isso gerou a sua conversão,
onde ele defende sua fé muito forte. Tá? Então isso ele descreve aos Gálatas, né, que Deus o escolheu desde o ventre da sua mãe. Olha só que maravilha isso. E ele foi chamado diretamente por Jesus e não pelos apóstolos, mas pessoalmente por Jesus Cristo. Então isso Paulo defende, isso dá legitimidade ao seu apostolado, tá? E de seus escritos e de toda a sua história e viagens inspirados pelo Espírito Santo. E ele defendia isso, pois na época muitos falsos mestres o enfrentavam e levantavam calúnias contra eles dentro das comunidades cristãs, o atacavam com o objetivo de manchar sua imagem e prejudicar o Evangelho. Encerro por aqui, agradeço a oportunidade e o diácono Elder retornará com o item 2 para continuarmos a aula. Deus os abençoe. Obrigado, diácono Eli. Excelente exposição do tópico número 1. E já seguimos então para o tópico de número 2, que diz que a confiança de Paulo não estava em seu intelecto. Subtópico 1 diz assim: Paulo reconhecia que a sua capacidade vinha de Deus. O apóstolo adquiriu uma grande experiência de vida e ministério ao longo de décadas de serviço ao Evangelho. Também aprendeu muito por intermédio dos sofrimentos e das decepções. Mas Paulo teve o que nós podemos chamar de uma conversão genuína, né? Após a sua conversão, como o diácono Eli já comentou, já abordou no tópico de número 1, ele passou por uma profunda transformação de vida, de caráter, de pensamentos. Ele teve um encontro real com Jesus Cristo, ele mudou o seu modo de pensar, seu modo de agir, né? E isso fez com que ele, cristão genuíno agora, não se envergonhasse do Evangelho, entendesse que o Evangelho precisava ser levado de forma legível, entendível àqueles que precisavam ouvir, e não de forma rebuscada, com sublimidade de palavras, né, como até Paulo cita no capítulo 2, de maneira com uma boa retórica, que não era isso, não era essa a maneira de convencer aos ouvintes. O convencimento não vinha pela sua característica de fala, qualidade de fala, sua boa oratória, e Paulo o tinha, sabemos que Paulo tinha, né? Ele tinha isso como característica sua, mas ele entendia que a mensagem é que tinha o efeito, o conteúdo é que gerava o efeito. E qual era o conteúdo? A Jesus Cristo, ao sacrifício de Jesus, que ele veio, que ele morreu, que ele se entregou, que ele ressuscitou, que ele foi ao Pai, que ele vai voltar, como em outras cartas Paulo apresenta a volta de Cristo, tira dúvidas sobre aqueles que já morreram em Cristo, mas aqui especificamente aos Coríntios ele está apresentando essa situação, né? Então, com toda essa experiência intelectual intelectual e ministerial que Paulo tinha, né, o chamado apóstolo dos gentios, ele reconhecia o tempo todo a sua dependência de Deus. Não era por meio dele, não era porque ele tinha, porque ele estudou, porque ele sabia, pelo que ele fazia. E isso deve ser também para os nossos dias, em todas as áreas da nossa vida. Nós temos que depender de Deus de maneira integral, não no nosso intelecto, no que nós fazemos, no que nós estudamos, no nosso conhecimento secular, na nossa facilidade de oratória para aqueles que a têm, na nossa facilidade de memória para aqueles que têm uma boa memória, de gravar, de conseguir lembrar das coisas, de conseguir expor, a facilidade de oratória. Não é esse o centro. O centro é Jesus Cristo, e nós nunca devemos esquecer da nossa dependência em Jesus Cristo. A nossa mensagem é vazia se ela não for dependente, se o centro dela não for Jesus Cristo. O subtópico 2 se chama Paulo não usava de nenhum tipo de ostentação humana, e aliás ele deixa claro, faz questão de deixar claro isso entre os versículos 1 e 5 deste capítulo 2 de 1 aos Coríntios, né? Paulo continua no mesmo tom fraterno que ele vinha no capítulo 1, embora já um tom forte de advertências, mas um tom fraterno, falando a irmãos, falando no mesmo nível, entendendo que ele não era maior, não era superior, não tinha
vantagem alguma por sua posição intelectual, por sua condição de ter passaporte romano, ser judeu, falar vários idiomas, ter uma família influente, ter acesso às sinagogas quando chegava nas cidades. Ele não se usou disso, né? Ele entendia que aquelas pessoas às quais ele tinha pregado, resgatado, as primeiras pessoas que aceitaram a Cristo em Corinto, eram as pessoas escravos, trabalhadores, né? Com algumas poucas exceções de pessoas da elite da cidade, as pessoas que formaram a igreja inicial eram pessoas simples. E Paulo se coloca diante deles como irmãos, num tom fraterno, num tom de mesmo nível, né? Isso é importantíssimo para o pregador, para quem exerce cargos ministeriais, para quem exerce para quem leva a palavra, para quem prega o evangelho, entendendo que nós somos irmãos. Quando falamos com outros crentes, não existe hierarquia, não existe nível, não existe superior ou inferior a alguém, né? Então, o apóstolo ele relembra que não estava preocupado em demonstrar que era forte, que era dono de si. Pelo contrário, né? Ele apresenta suas fraquezas, o seu temor, o seu grande tremor. Ele estava buscando a edificação da igreja. O objetivo maior dele não era ele se aparecer, se autopromover, era buscar a edificação da igreja. E ele faz, né, questão de não ser venerado. Ele deixa isso bastante claro. Eu não quero ser venerado por minha sabedoria, por algo que eu pareço apresentar, né? Ele aponta para Deus. Então a fé dos ouvintes não deveria ser construída sobre o alicerce de sabedoria ou de poder de homem, mas sobre a sabedoria e o poder de Deus. Quando nós olhamos os versículos, em especial os versículos 1, 4 e 5 deste capítulo, a gente percebe isso. Faço questão de fazer a leitura neste momento. Ele começa assim o capítulo 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Versículo 1, né? Aí o versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. E versículo 5 ainda, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então Paulo deixa claro isso, caso alguém ainda tivesse dúvidas, né? Então, fica um alerta, fica aqui um aprendizado para que nós filtremos como ouvintes e para que nós, quando e se estivermos na condição de pregador, de levar a mensagem a alguém, que sigamos também o conselho, também as instruções de Paulo. Não precisa usar de palavras diferentes, de palavras que não é de acesso aos teus ouvintes ou que não é de comum ao nosso vocabulário. Isso prejudica. A mensagem do Evangelho tem que ser passada de maneira simples, direta, objetiva, sem rodeios, né? Sem aquelas frases rebuscadas, porque esse não é o objetivo. O objetivo central é a mensagem do Evangelho, levar a Jesus Cristo, a sua obra salvífica, o seu sacrifício vicário, a sua morte, a sua ressurreição, e que ele breve vai voltar, e que ele vai buscar a mim, vai buscar a você, e nós iremos para ele, estaremos com ele para sempre. Como diz o apóstolo João, no seu capítulo 14, no seu evangelho, João escreveu que ele foi preparar moradas, e quando ele vier nos buscar, nos levará, estaremos para sempre com ele. Esse é o objetivo central. Então que fique de aprendizado para mim, para você, para que nós, quando formos levar o evangelho, entendamos que tem que ser assim, simples, direto, objetivo, claro, sem rodeios, né, como diz aí popularmente, né, sem fazer voltas, centralizar a mensagem, objetivar, que o ouvinte entenda, e que não é as nossas palavras, não é a nossa mensagem, não é o nosso poder de persuasão que vai convencer, é o Espírito Santo que o convence do pecado, da justiça, do juízo. Nós somos os instrumentos de levar o Evangelho, mas não é nós que vamos fazer o convencimento, é o Espírito Santo. Amém? Meus irmãos, para finalizarmos então o subtópico de número 3, se chama Paulo confiava na revelação do mistério da sabedoria de Deus,
essa aqui é um trecho relativo aos versículos 6 até 9 deste capítulo 2. A cultura grega era influente, muito forte, muito presente na igreja de Corinto. Para os gregos, a busca pela sabedoria, a ânsia que eles tinham em buscar sabedoria, somente era possível com muita investigação, com fatos científicos, com muitos debates, questionamentos, várias pessoas pensando sobre um assunto e aprofundando-se naquele assunto. Então, essa era o princípio da sabedoria humana, baseada aí da época, né, a qual se baseava também os corintos. Como uma igreja grega, estavam aí no centro de uma cidade muito cosmopolita, de muitas pessoas de vários locais, se juntavam para debater, para aprenderem umas com as outras, para evoluir em conceitos filosóficos humanos, né? E isso era algo que a elite tinha acesso. A elite, né, tinha tempo, tinha recursos para poder fazer isso. Paulo, sabendo, né, conhecendo muito bem a cultura grega, mas já convertido a Jesus Cristo após a sua conversão, ele descobriu que a verdadeira fonte de sabedoria não era essa. Paulo já tinha essa consciência. Paulo já sabia que não é esse o meio pelo qual se adquire sabedoria, se adquire conhecimento, ou que essa sabedoria humana ela é vã, ela é passageira, ela é efêmera. Então Paulo tinha essa consciência. É válido, é bom, é bacana essa discussão, essa evolução dos pensamentos? Mas essa sabedoria é passageira, é efêmera, é rasa, ela é superficial. E que a verdadeira sabedoria, de fato, é a sabedoria divina, a que vem de Cristo. Olha que linda essa expressão que o escritor aos Hebreus coloca no capítulo 1 e no versículo 3. Ele diz que Cristo é o esplendor da expressa imagem da glória do Pai. Poeticamente falando, é lindo, e quando a gente reflete nessas palavras, entende o que isso quer dizer, a gente percebe que a sabedoria, a importante sabedoria, a principal sabedoria, a verdadeira sabedoria, ela advém de Cristo, ela advém de Deus. Não tem outro meio, outra forma, outra fonte para tal. Como que um sábio grego, um debatedor, um filósofo grego iria compreender isso? Apenas com a conversão, a sua real conversão a Jesus Cristo. Era a única maneira, era o único jeito. E era essa mensagem que Paulo trazia, que Paulo levava, que Paulo pregava, que Paulo insistia e fazia isso de maneira simples, de maneira eficaz. Meus irmãos, para finalizar esse tópico aqui, quero trazer aqui uma reflexão para todos nós, para mim, para você que me assiste, hoje no dia da aula, um outro dia que você encontra este vídeo disponível e vem assistir. Qual tem sido a sua fonte de sabedoria? Onde nós temos buscado sabedoria? Que sabedoria tem sido importante para nós? Nós temos priorizado o que deve ser priorizado, buscado sabedoria no lugar correto, aonde de fato nós devemos buscar, eu e você, crentes em Jesus Cristo, conhecedores da palavra, estudando aqui neste dia, aprofundando-nos um pouco mais. Deus sabe de todas as coisas, seu conhecimento é perfeito, é completo, e Ele se revela a nós, nos dando sabedoria. A Bíblia também diz, quem precisa de sabedoria, peça que Deus a dá deliberadamente. Então, é importante que façamos isso. Busquemos sabedoria no local, na fonte correta, em Cristo Jesus, na Palavra de Deus. Finalizo aqui a meditação deste tópico 2 e passo agora ao pastor Moacir Liba, que vai nos trazer aí uma meditação no tópico de número 3 da nossa lição. Meus jovens, Pai do Senhor a todos vocês da classe Gideão e Ruth, nós estamos estudando aí a lição de número 5, o caráter da pregação de Paulo. Vocês já tiveram o primeiro ponto com o diácono Eli, e com o diácono Eli, Paulo era capacitado e chamado por Deus. O ponto 2,
A confiança de Paulo não estava em seu intelecto, com o diácono Elder, que é o nosso superintendente da escola bíblica dominical. E nós vamos comentar aqui o terceiro ponto dessa mesma lição, que é tudo o que precisamos saber para recebermos a salvação. Importantíssimo essa lição. São subdivididos em 3 pontos. Primeiro ponto, a revelação do Espírito Santo a respeito da mensagem da cruz. Ponto 2, a disposição para receber o Espírito de Deus. E o ponto 3, o salvo tem a mente de Cristo. Versículo 14 a 16. Interessante que aqui na nossa lição da lição da escola bíblica dominical, o texto base é em 1 Coríntios capítulo 2, do versículos 2, do 1 ao 13 só tem aqui, mas na realidade o último ponto ele é do 14 ao 16, que não está na lição, que você deve dar uma lida na sua lição. Aí se você puder ler o capítulo 2 inteiro, né? E também já leu 3, fica como lição de casa aí vocês lerem, como nós já falamos em outras lições, e vamos em frente. Tudo que precisamos saber para recebermos a salvação. A revelação do Espírito Santo a respeito da mensagem da cruz. O poder de Deus para a salvação da humanidade não é uma mensagem secreta. Todos podem ter acesso a essa mensagem. Trata-se de um plano divino para a redenção da humanidade por meio do sacrifício de Cristo, que se revela pela pregação do Evangelho. No entanto, nem todas as pessoas conseguem compreender o processo da encarnação e ressurreição de Jesus, que garante a nossa salvação e justificação. Essa era a situação dos sábios gregos. Bom, nós já temos visto aí, Paulo é chamado, né? E agora, dentro desse processo todo, né, que houve na vida dele, do seu encontro, ele nos mostra aqui como, né, essa mensagem ela é revelada a nós. Somente o Espírito Santo, para aquele que abre o seu coração, para que ele ouve a mensagem do Evangelho de Cristo, ele abre o seu coração, então o Espírito Santo vai dar essa revelação. Era o caso, ali como ele mostra aqui no final desse parágrafo, né, a situação dos sábios gregos, que eles confiavam na sua sabedoria, no seu conhecimento, que nós vamos também estudar mais um pouco à frente aqui. Então, o homem natural, né, o homem aí que vive aqui na face da terra, por seu conhecimento, né, isso não quer dizer, meus jovens, que então o pastor Moacir falou, não vou estudar mais. Não quer dizer isso. Você deve estudar, você deve fazer um nível superior, deve fazer uma pós, deve fazer um mestrado, deve fazer um doutorado, se possível um pós-doutorado, como nós já temos aqui no nosso meio pessoas que são doutores, né? Na nossa classe mesmo temos. Então, mas eu quero dizer que quando tange nós falarmos do amor de Cristo, quando nós vamos falar da graça de Cristo, o nosso conhecimento secular não tem validade nenhuma. Aí o Espírito Santo é que nos revela. Então ele mostra que os sábios daquela época, eles queriam ter esse conhecimento, eles conheciam Deus, mas eles queriam conhecer através dos seus conhecimentos naturais, e não é assim, né? O homem natural, especialmente os gregos, crer na vitória da cruz era uma vergonha e maldição. Isso é que o apóstolo Paulo chamava de loucura da pregação para esses homens. Assim, só o Espírito Santo pode regenerar o coração do homem natural e fazê-lo compreender, aceitar a mensagem da cruz. Interessantíssimo aqui. Quando o apóstolo Paulo fala do homem natural, especialmente os gregos, crer na vitória da cruz era uma vergonha e maldição. Por que isso? Porque naquela época aquele que fosse morto na cruz do Calvário era a pior condenação, era a condenação mais terrível. Então ele foi condenado, foi na morte de cruz, e aí como que essa pessoa agora poderia ser a excelência da salvação? Poderia ser a demonstração do amor de Deus? Sendo que aqui na face da terra ele foi condenado e foi condenado na pior condenação que poderia existir na época, que era a condenação da cruz. Aí ele fala, né? Aí ele mostra para nós, crer na vitória da cruz era uma vergonha e maldição. Isto é, o Apolo chamava de loucura da pregação para os homens. Quer dizer, os homens daqueles natural, eles achavam que isso era uma doidura, era loucura isso. Assim, só o Espírito Santo pode regenerar o coração. Quer dizer, quando você abre o seu coração para Deus, aí ele vai entrar. E outro detalhe que tornava-se difícil para eles entender isso aqui, porque quem tinha cidadania, o romano,
como Paulo tinha cidadania romana, uma das prerrogativas que tinha, que quando havia uma acusação contra ele tinha o direito, né, de se defender. Ele tinha o direito de se defender. E além disso também, ele tinha imunidade quanto à crucificação. Então, o cidadão romano, ele não era condenado à morte de cruz, ele tinha imunidade. Então, por isso que aqui era difícil para eles entenderem isso. Mas vamos em frente. Ponto 2, a disposição para receber o Espírito de Deus. O apóstolo Paulo coloca de um lado os que receberam o Espírito do mundo, e do outro os que receberam o Espírito Santo, que vem de Deus. O Espírito do mundo é o sistema organizado com base nas injustiças, na corrupção. Esse era o modelo do Império Romano, com suas ramificações no patronato e na elite da sociedade grega. O que ele está querendo dizer? Ele fez uma separação aqui daqueles que vivem aí no mundo e até hoje. Você vê muitas pessoas, eles não buscam a verdade, não buscam o amor de Cristo. Por quê? Porque ele vai ter que viver uma vida diferente. E ele não quer se abdicar daquilo que ele conquistou no mundo, das coisas do mundo, que forneceu a ele, que deu a ele, né? Muitas vezes a fama, dinheiro, né? O meio que ele está vivendo é um meio corrupto, ele não quer se abdicar daquilo. Por quê? Quando ele aceita Jesus Cristo como Salvador, o Espírito Santo entra na vida dele, ele vai ter que ter uma vida diferente, uma vida ética, uma vida honesta, uma vida diferente. Então ele não quer submeter a isso. Então o apóstolo, ele fala assim: aquele que vive conforme aí a sociedade da elite, da sociedade grega, que na época era assim, a corrupção, era como existe hoje. Nós estamos vendo hoje no dia a dia também a corrupção, a enganação e tudo que o homem quer fazer. Então muitas vezes ele não quer deixar isso. Por quê? Se ele aceitar Jesus Cristo, ele vai ter que ter uma vida diferente. Quem recebe esse Espírito não se submete a ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, quer dizer, o Espírito do mundo, pois teria que abdicar de muitos prazeres, desfrutando sem medida, ter uma disciplina ética e moral. Isso ele não quer ter. Então a diferença, a paixão e a concupiscência do ser humano impede de receber o Espírito de Deus. Claro, quando você não pode viver em dois caminhos, né? Ou você tem que se decidir viver segundo a vontade de Deus, os preceitos da palavra de Deus, ou viver como o mundo vive, na corrupção, na enganação, em tudo, na prostituição e tudo mais. Por isso o apóstolo Paulo disse que os que receberam o Espírito de Deus são ensinados por ele. Por quem? Pelo Espírito Santo. Assim vive a realidades espirituais e pode discernir a vida sob a sabedoria de Deus. Quer dizer, agora você tem uma nova vida. Mas para aprender é preciso ter a disposição e a vontade de submeter-se ao Mestre Divino. É isso que muitas vezes a pessoa não entende. O ser humano, uma vez já perguntaram para mim assim: a pessoa viveu de qualquer jeito aí, vivia bagunçando, festando, prostituindo, caindo na mulher e tudo mais. Agora ele está com uma Bíblia na mão aí, ele fala que ele é uma outra pessoa. E é a diferença. Essa aí é a diferença. Quando a pessoa aceita Jesus Cristo, que ele deixa o Espírito Santo conduzir a vida dele, ele não quer mais, ele tem vergonha do passado dele. Aquele passado dele ele não quer nem lembrar nunca mais. Agora ele tem uma nova vida, uma nova dirigida por Deus. Quer dizer, ele deixou o Espírito Santo, ele se submeteu ao Espírito Santo. Ele deixou o Espírito Santo agora conduzir a vida dele. Vamos no último ponto. O salvo tem a mente de Cristo. Na igreja de Corinto existia dois grupos de pessoas que se consideravam espirituais, com base na sabedoria humana, e considerava os demais como crianças espirituais. Quer dizer, tinha aquele povo que estava dentro da igreja, mas eles tinham um conhecimento secular, como o apóstolo Paulo. Ele também tinha. O apóstolo Paulo falava 4 idiomas. Ele poderia falar do amor de Deus na língua materna de muitas pessoas, mas ele nunca deixou isso entrar nele, porque ele sabia que quando ele ia falar das coisas de Deus, ele dependia de Deus, ele dependia do Espírito Santo, que não tinha validade, que não tinha. Claro que se você tiver um conhecimento secular, se você teve o privilégio de fazer uma universidade, cursar um curso superior, claro que você vai ter mais facilidade para entender a palavra de Deus, para ensinar, mas você não pode se apegar no conhecimento secular, não. Porque quando tange das coisas de Deus, as coisas de Deus. E esse povo falava que aqueles que se dedicavam, daquele que deixou o Espírito Santo conduzir a vida deles, eram crianças espirituais. Aí o apóstolo rebate, o apóstolo Paulo rebate esses mesmos, dizendo
que eles que questionavam a mensagem da cruz de Cristo, que consideravam loucura, então, na realidade, eram homens naturais e por isso não compreendiam as coisas do Espírito de Deus. O que ele está dizendo? Olha, quem são crianças são vocês. Vocês que são crianças, vocês não conseguem compreender as coisas de Deus. Por quê? Porque vocês não deixam Deus entrar na vida de vocês, não deixam o Espírito de Deus atuar na vida deles. Desse modo, eles não poderiam compreender o ensinamento do apóstolo, porque eles não eram espirituais. Paulo conclui o seu diálogo citando o profeta Isaías: quem guiou o Espírito do Senhor? Quem conselheiro o ensinou? Com quem tomou o conselho para que lhe desse entendimento? Assim, quem é cristão maduro vive na unidade e tem a mente de Cristo. Interessantíssimo. Aqui é o versículo 16 do capítulo 2 de 1 Coríntios. Aqui esse ponto ele está do 14 a 16, que não tem na nossa lição. Então, meus jovens, o que ele está querendo dizer? Que a pessoa que deixa o Espírito de Deus mover sobre ele, que ele aceita, que ele passa a viver uma vida com Cristo, é uma vida totalmente diferente. Então, o que o apóstolo nessa lição ele quer dizer? Que a sabedoria do mundo, ela não tem validade quando você vai transmitir a palavra de Deus. Até esses dias eu vi os jovens ali conversando e ouvindo o diálogo deles, e um citava assim, que alguém foi transmitir a palavra de Deus e não se saiu muito bem quando ele foi pregar a palavra de Deus. E o outro falou assim: eu acho que ele confiou nele. Ele achou que ele poderia dar conta do recado sozinho. É isso mesmo. Então, muitas vezes, nas coisas de Deus, nós não podemos confiar em nós mesmos. Nós devemos confiar em Cristo Jesus, no Espírito Santo. O Espírito Santo dá sabedoria para nós conduzirmos a sua palavra. O nosso conhecimento material não adianta. É hora que nós chegamos para falar das coisas de Deus. O Espírito Santo que nos conduz. A conclusão diz assim: o apóstolo teve a sua formação educacional religiosa em duas das principais cidades da sua época, Tarse e Jerusalém. Tarse, naquela época, ele tinha uma das 3 maiores universidades da época, uma das melhores faculdades do mundo, estava entre as 3. Os melhores mestres, incluindo a sua formação aos pés de um dos principais rabinos do judaísmo, Gamaliel, que nós já vimos aqui a Bíblia, que é um cara muito sábio, né? E ele não se vangloriava disso, mas na sua experiência de conversão, na sua disposição para receber o Espírito de Deus e ter a mente de Cristo, essa experiência com a sabedoria de Deus e o Evangelho de Cristo que ele anunciava. Então veja bem, ele não se vangloriava no conhecimento que ele teve. Ele poderia, diante de todos aqueles mestres, mostrar onde ele estudou, com quem que ele estudou, quem foi os seus mestres, mas não. Ele sabia que agora ele tinha que ter a sua experiência, que nós falamos sempre aqui na Escola Bíblica Dominical. É maravilhoso você ver a experiência do outro, mas mais maravilhoso ainda é você ter a tua experiência com Deus, a sua experiência com Cristo. Então procure ter experiência com Deus. Aí aos nossos jovens, a nossa classe de Gideon e Ruth, como nós temos sempre passado para vocês, procure as suas experiências, ter experiência com Deus. Como o apóstolo Paulo, mesmo que ele tinha todo aquele conhecimento, mas quando se tratava das coisas de Deus, ele sabia que ele era dependente de Deus, dependente de Cristo e dependente do Espírito Santo, como nós também somos. Muito obrigado aí por passar esses minutos comigo, e eu volto aí com o nosso diácono Helder para as considerações finais desta lição. Fica com Deus e até a próxima lição. Que maravilha! Obrigado, pastor Moacir. Estamos então caminhando para a nossa conclusão, a conclusão da nossa lição do dia de hoje. Desde já quero agradecer ao diácono Eli por aceitar o convite, ao pastor Moacir por aceitar o desafio aqui também. Fizemos uma aula em ambientes separados, individualmente, da mais perfeita execução pelos nossos convidados. Parabenizo-lhes, agradeço aceitarem o desafio e o convite. Espero também que você, meu querido aluno, tenha aproveitado, tenha aprendido, tenha meditado nesta lição. Você pode reassistir essa aula quando você quiser, faça isso.
É um privilégio nós termos aí esta ferramenta neste momento para conduzir a aula. Finalizando, fechando o assunto da nossa lição de hoje, eu quero ler com vocês aqui a conclusão da nossa lição. Ela diz assim: o apóstolo teve a sua formação educacional e religiosa em duas das principais cidades de sua época, na de Tarsis e também em Jerusalém. E teve os melhores mestres, incluindo sua formação religiosa aos pés do principal rabino do judaísmo, que era Gamaliel. Mas Paulo em nenhum momento se vangloriava disso, mas sim de sua experiência de conversão, de sua disposição para receber o Espírito de Deus e ter a mente de Cristo, como até o próprio Paulo, na carta aos Romanos, nos orienta a termos a mente de Cristo, termos uma cosmovisão cristã, Cristo ser o centro dos nossos pensamentos, o nosso alvo, o nosso objetivo. Essa experiência com a sabedoria de Deus, o Evangelho de Cristo, que ele anunciava. Essa era a mensagem central, o objetivo final de Paulo. Que essa seja a mensagem central, o objetivo final do que nós pregamos com as nossas palavras, com a nossa vida, com as nossas atitudes, sempre. Cristo Jesus tem que ser o centro da pregação das nossas mensagens, do que nós levamos àqueles que ainda não encontraram a Cristo. Quando eu e você formos falar, que sigamos o exemplo de Paulo, que sejamos objetivos, que não precisemos nos embasar no nosso intelecto, no conhecimento secular, que é importante. Em nenhum momento nós dissemos aqui que não é importante eu e você buscarmos conhecimento, qualificação profissional, conhecimento secular. Mas nós temos que entender que isso serve para o nosso trabalho, para a nossa profissão, para o nosso dia a dia, é importante, é necessário. Mas que para o Evangelho nós precisamos buscar conhecimento, sabedoria e poder do Espírito Santo. Ele é o nosso suporte, o nosso sustentador. É Ele que nos dá as palavras corretas, no momento correto, sem rodeio, sem ficar permeando o assunto, sendo objetivos. O foco principal é pregar a palavra do Senhor, pregar a Jesus Cristo morto, crucificado, ressuscitado e que está à direita de Deus e que vai voltar para nos buscar. Esta é a mensagem principal, este é o Evangelho genuíno. Nenhuma mensagem deve acabar sem ter pregado a Jesus Cristo, sem ter um apelo para que o Espírito Santo trabalhe na pessoa e a pessoa seja convencida pelo Espírito Santo da justiça, do juízo, de que era pecadora, mas que Ele transforma, limpa, cura, salva e vai voltar para nos buscar. Amém, meus irmãos? Agradeço mais uma vez ao diácono Eli Pontes, ao pastor Moacir Liba, aos demais companheiros professores na classe de Gideão e Ruth, também aos companheiros ali na superintendência da Escola Bíblica Dominical. Espero que esta aula tenha sido para seu elevo espiritual, para conhecimento, para o aprimoramento da sabedoria humana, mas da sabedoria divina na sua vida. Deus lhes abençoe, um ótimo domingo a todos vocês, uma abençoada semana, um abençoado mês de maio para todos nós. Deus abençoe.